Fala, nação rubro-negra, que é o Lino Rubro Negro. Vim aqui nesta terça-feira para trazer alguma notícia do Flamengo para vocês. Mas antes de começar a falar das notícias do Flamengo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevem no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Lembrando que o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Então fortalece o canal, né? Fortalece o canal, ajuda o canal Lino Rubro Negro. E vamos começar a falar das notícias do Flamengo, né? Flamengo e Chapecoense. O Flamengo abriu para cá com gol de Mateuzinho, mas logo após a Chapecoense virou, né? Flamengo chegou ao empate com um lindo gol de Michael. Logo após o Gabigol iria ficar cara a cara com o goleiro da Chapecoense, mas o juiz deu impedimento, né? O juiz deu impedimento. Renato Gaúcho, que era para ter começado com Rodrigo Caio e Léo Pereira na zaga, ele começou com Bruno Viana e Rodrigo Caio. Ali ele errou, né? Ali ele errou, né? Ele veio de Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Bruno Viana não foi bem, né? Bruno Viana não foi bem no jogo, né? No segundo tempo, o Renato Gaúcho mexeu errado, colocando Vitor Gabriel no lugar de Ramon. Já que ele tirou o Ramon, ele poderia colocar o René. Flamengo que já tinha lá na frente lá, Vitinho, Bruno Henrique, né? Flamengo tinha lá na frente lá, Vitinho, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Ele poderia colocar Ramon. Aí ele vem de Vitor Gabriel. Ele mexeu, ontem o Renato Gaúcho mexeu errado de novo, né? De novo. O Flamengo não conseguiu aproveitar a chance de jogar com jogador a mais. E terminou o jogo com um empate e o Everton Ribeiro foi expulso, né? Everton Ribeiro mais uma vez fez um jogo abaixo, mais uma vez não jogou bem, não atuou bem, né? Mas a expulsão do Everton Ribeiro, para mim, não houve expulsão. Mas o juiz ontem fez lambança em cima de lambança, né? E Renato Gaúcho mexeu errado. Em vez dele começar o jogo com Rodrigo Caio e Léo Pereira, né? Em vez de ele começar o jogo com Rodrigo Caio e Léo Pereira, ele vem de Bruno Viana e Rodrigo Caio. Bruno Viana, que não conseguiu mostrar o seu futebol desde quando ele chegou no Flamengo. Bruno Viana não conseguiu mostrar o seu futebol desde quando ele chegou no Flamengo. Ontem Renato Gaúcho até falou na coletiva que ele colocou Bruno Viana porque Léo Pereira não vai poder jogar na Libertadores. Mas não pode nem pensar de colocar Bruno Viana na final da Libertadores contra o Palmeiras. Não pode nem pensar de colocar Bruno Viana na final da Libertadores. Bruno Viana não pode continuar no Flamengo na próxima temporada. Não pode. E Renato Gaúcho mais uma vez mexeu errado no time. Né? O Flamengo no segundo tempo não conseguiu aproveitar. Não conseguiu aproveitar que estava com jogador a mais. Mas com a mexida do Renato Gaúcho, contribuiu para que o time do Flamengo terminasse o jogo empatado. E com isso, a chance do título do Brasileirão, o Flamengo, agora ficou complicado. E eu, para ser sincero, agora eu não acredito no título. Agora eu não acredito. Ainda mais
com a lambança de arbitragem no jogo de ontem. Agora é Flamengo. Se eu fosse o Flamengo, agora, eu não acredito, para ser sincero, eu não acredito mais agora no título do Flamengo esse ano no Brasileirão. Se eu fosse o Flamengo, o que eu faria? Se eu fosse o Flamengo, se eu fosse lá o dirigente do Flamengo, o que eu faria? Até o Renato Gaúcho, o que eu faria? Colocaria os times da base para jogar o Campeonato Brasileiro. Colocaria os times da base para jogar o Campeonato Brasileiro e ficava ali treinando no foco ali da Libertadores para o jogo de dia 27 de novembro. Não colocaria mais titular para jogar o Campeonato Brasileiro. Não colocaria porque pode ter uma contusão agora. O Campeonato Brasileiro está praticamente já zerado para o Flamengo. Então o Flamengo agora tem que focar agora na Libertadores. E quando chegar no dia da decisão, quando chegar no dia da decisão, o Flamengo tem que mostrar o seu futebol. Tem que mostrar o futebol, porque o Flamengo nesses jogos está muito abaixo. Se o Flamengo jogar desse jeito, mas eu não vou falar nem desse jeito, porque o Flamengo tá não é aqueles jogadores que vão estar, não é aquele Flamengo que vai estar lá na final, né? Na final da Libertadores vai estar Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andrés Pereira. Vou voltar, na Libertadores, na final da Libertadores vai estar Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ali o time vai ser outro. E o futebol eu tenho certeza que vai ser outro. Não dá para comparar Flamengo jogando esse jogo do Campeonato Brasileiro desfalcado com a final. Flamengo chegando lá na final da Libertadores. Com esses jogadores, com o Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, né? Não dá para achar que o Flamengo vai jogar o futebol abaixo. Não dá. E ainda sem contar que o Flamengo vai ter o banco lá, Pedro, Diego Ribas, Thiago Maia, vai ter o banco lá, Michael, Flamengo tem mais time que o Palmeiras. Eu tenho certeza que o Flamengo não vai dar bobeira na final. Na final o Flamengo vai mostrar o seu futebol. Então não dá para comparar o Flamengo para o dia 27 de novembro para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo mostrou que a preocupação dele não é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo mostrou que a preocupação dele é a Libertadores. Mas o Flamengo vinha tendo chance, mas com erro, com o erro do Renato Gaúcho mexendo errado, colocando o Bruno Viana no lugar que era para ter colocado o Léo Pereira, colocando o Bruno Viana porque era para ter colocado o Léo Pereira. Aí no segundo tempo o Renato Gaúcho vem com Vitor Gabriel no lugar de Ramon. Ali o Renato Gaúcho mexeu errado ontem, e o time não rendeu como esperado, Mas agora é focar no jogo, na grande final da Libertadores, e botar o time da base, os meninos da base, para jogar o Campeonato Brasileiro. Não coloca mais titular, não coloca mais os titular para jogar o Campeonato Brasileiro. Vamos para outra notícia do Flamengo, Pedro no Corinthians, na temporada de 2022. Pedro no Corinthians no campeonato de Pedro no Corinthians na temporada de 2022.
Nome de Pedro teve seu nome ventilado nos bastidores do Corinthians. Ó, nome de Pedro teve seu nome ventilado nos bastidores do Corinthians. Pedro, que já teve seu nome no Palmeiras e agora tem seu nome ventilado no Corinthians, né? Flamengo não vai liberar o Pedro para o Corinthians. Isso pode... É mais uma especulações, como teve de William Arão e Diego Ribas no São Paulo, né? Como teve como teve o William Arão, Diego Ribas no São Paulo, como teve o próprio nome do Pedro no Palmeiras, agora o nome do Pedro ventilado no Corinthians. Flamengo não vai liberar o Pedro para o Corinthians. Flamengo não vai liberar. O Flamengo pode até liberar, mas o Corinthians tem que pagar a multa do Pedro, que não é barato. Corinthians, chega aí, Corinthians. Você quer o Pedro, Corinthians? Tem que pagar a multa, hein? Tem que pagar a multa. O Flamengo não vai liberar o Pedro sem pagar a multa. O Flamengo não vai liberar o Pedro sem pagar a multa rescisória. E o Flamengo não vai dar de bobeira o Pedro para o seu rival. Assim que pode, que ano passado, ano que vem, Corinthians vai repor, vai ter contratação para tentar brigar pelo título, né, do brasileiro, até da Libertadores. Corinthians, esse ano o Corinthians vai se classificar para a Libertadores, sem dúvida, né? Mas o Flamengo não vai liberar o Pedro para o Corinthians. Isso aí é só mais uma especulações. Mas se o Corinthians quiser o Pedro, se o Corinthians, você quiser o Pedro, tem que pagar a multa. Pagando a multa do Pedro, que não é barato, você pode levar, mas tem que pagar a multa. E o Flamengo, sem essa de parcelar, paga a multa à vista. Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Torcida do Flamengo picha o muro, né, do Flamengo. Torcida do Flamengo de novo pichando o muro do Flamengo, de novo. Eu não concordo com isso. Eu não concordo de torcida do Flamengo, a própria torcida do Flamengo ir lá pichar o muro do Flamengo. Nós estamos chegando à grande decisão. Nós estamos chegando à grande decisão da final da Libertadores. Dia 27 já está quase perto. Já estamos quase perto. Isso aí é munição que a torcida do Flamengo está dando para o adversário. Torcida que a torcida tem que apoiar. Torcida que a torcida tem que apoiar. Como é que você vai apoiar? É apoiando o time. Não é pichando o muro que você vai apoiar, não. Não é lá pichando o muro. Ah, é guerra. Não é lá pichando o muro que você vai apoiar, não. Como é que você vai apoiar? É apoiando o time. Flamengo perdeu, o que é torcedor? É torcedor na derrota e na vitória. Perdeu ontem, empatou ontem, mas vamos lá, ó. Confiante. Agora você vai lá pichar o muro. Eu não concordo com isso. Eu respeito quem concorda, mas eu não concordo com isso. Para mim isso não é torcedor. Eu tenho a minha opinião. Isso aqui é a minha opinião. É a minha opinião. Isso aí não vai ajudar. Vai ajudar em quê? Fala pra mim isso. Fala pra mim isso. Vai ajudar em quê? Ah, vai pinchar o muro, o time vai jogar aí ganha, por causa disso. Para com isso. Isso aí não ajuda em nada, não agrega em nada, só atrapalha.
Por que não fez isso? Era para ter feito isso quando o Flamengo saiu da Copa Libertadores, da Copa do Brasil. Quando o Flamengo saiu da Copa do Brasil, era para ter botado pressão. Talvez o Renato Gaúcho não estaria lá. Agora quer fazer em plena, chegando na grande final da Libertadores, vai lá pichar muro. Apoia o time, para com isso. Isso aí não é torcer não. Isso aí não é torcer não. Vamos parar de torcer. Vamos parar com esse negócio, não é de torcer não. Isso aí não é torcer não. Torcedor que é torcedor. Apoia o time na derrota e na vitória. Apoia o time na derrota e na vitória. Não é ir lá pichar muro, não. Em pleno chegando a grande final da Libertadores. Flamengo não precisa disso, não. Tá chegando a grande final da Libertadores. Tá chegando a grande final da Libertadores. O Flamengo precisa de apoio. É de apoio dos seus torcedores. O Flamengo precisa de apoio da sua torcida. É agora que a torcida tem que mostrar a sua força. É agora que a torcida do Flamengo tem que mostrar a sua força. É apoiando o time. Não é indo lá fazendo papel diante, não. Fazendo papel diante lá, pichar o muro do Flamengo. Isso aí é palhaçada pra mim. Eu não concordo. Respeito quem concorda. Eu respeito quem concorda. Mas eu não concordo com isso, não. Eu acho isso uma palhaçada. Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Juiz, mais uma vez, prejudica o Flamengo. Juiz, mais uma vez, prejudica o Flamengo. Ontem, o juiz foi muito mal. Pênalti claro do goleiro da Chapecoense em cima do Gabigol. Pênalti claro do goleiro da Chapecoense em cima do Gabigol e o juiz não marcou o pênalti. E o VAR nem chamou. Pênalti claro em cima do Gabigol. Pênalti claro em cima de Gabigol. O goleiro fez pênalti em cima do Gabigol e o juiz não marcou e o VAR nem chamou. Rapaz, complicado, hein? O juiz, para ver o lance, nem chamou o juiz para ver o lance, né? Outro erro do juiz. Gabigol iria ficar cara a cara com o goleiro. Gabigol iria ficar cara a cara com o goleiro. Gabigol não estava impedido e o juiz marcou impedimento, aonde que era para ter deixado o lance prosseguir e depois o VAR analisava o lance, mas o juiz marcou o impedimento. E mais uma vez o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Mais uma vez, o Gabigol saiu do campo do Flamengo e tinha jogador da Chapecoense dando posição para ele. Gabigol iria ficar cara a cara com o goleiro, iria fazer o gol e o juiz a bandeirinha lá, levantou a bandeira. O juiz poderia deixar o lance prosseguir. Gabigol fazia o gol e depois o VAR depois o VAR lá iria observar, iria analisar para ver se o lance estava impedido. E lá no VAR iria comprovar que o Gabigol estava em condição legal, e iria confirmar o gol. E aí o que aconteceu? A bandeirinha levantou a bandeira e o juiz apitou o jogo. Apitou, dando impedimento. No lance que o Gabigol estava na posição legal, e o juiz, mais uma vez,
prejudicou o Flamengo. No jogo do Atlético Mineiro e América Mineiro, teve juiz FIFA. No jogo do Palmeiras, teve juiz FIFA. E no jogo do Flamengo, teve juiz de segunda divisão. No jogo do Atlético Mineiro e América Mineiro, árbitro FIFA. No jogo do Palmeiras, árbitro FIFA. E no jogo do Flamengo, árbitro de segunda divisão. Em plena reta, de novo eu falo, em plena reta final do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo brigando pelo título do brasileiro. A CBF coloca árbitro de segunda divisão para apitar o jogo do Flamengo, CBF. No jogo do Atlético Mineiro você coloca árbitro FIFA. No jogo do Palmeiras você coloca árbitro FIFA. E por que no jogo do Flamengo você coloca árbitro de segunda divisão? Você, CBF, você mesmo estraga o seu campeonato. Você mesmo estraga o seu campeonato, CBF. É uma vergonha isso, CBF. É uma vergonha que vem fazendo com o Flamengo, um jogo atrás do outro. No jogo do Cuiabá, contra o Cuiabá, teve um pênalti claro em cima do Vitinho. E o VAR nem chamou. E o juiz não marcou. No jogo do Atlético Paranaense, o juiz expulsou o jogador. E o VAR lá, aí o VAR funciona. O juiz expulsou o jogador o atacante do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. Aí o VAR chama o juiz vai lá olhar na telinha. Aí ele volta, tira o cartão vermelho e dá cartão amarelo para o atacante do Atlético Paranaense, prejudicando o Flamengo. E agora, contra a Chapecoense, você coloca árbitro de segunda divisão para apitar o jogo do Flamengo. Flamengo teve um pênalti que o goleiro da Chapecoense fez em cima do Gabigol, dentro da área, um pênalti. E você não marcou. E o VAR? Mais uma vez o boneco do VAR estava dormindo. O boneco do VAR, mais uma vez, cadê o boneco do VAR? Cadê o boneco do VAR que não chamou o juiz para ver o lance do pênalti em cima do Gabigol? Que o goleiro fez o pênalti em cima do Gabigol dentro da área. Cadê o boneco do VAR? Aí o boneco do VAR tá dormindo. Deixa lá o VAR ligado e vai ficar olhando mensagem. Talvez que estava olhando mensagem no WhatsApp. Vai ver o que estava lá fazendo lá. O lance pênalti claro em cima do Gabigol. E o juiz? Dormiu. O juiz não marcou. E o VAR? Nem chamou para o juiz ver. No lance do impedimento, Gabigol saiu do seu próprio campo, saiu do campo do Flamengo, tinha um jogador dando posição para o Gabigol, ele iria ficar cara a cara com o goleiro, iria para fazer o gol, a bandeirinha, levantou a bandeira,
que o juiz era para fazer? Era para deixar o lance prosseguir. Era para deixar o lance prosseguir. O que ele fez? Ele apitou. É como o Renato Gaúcho disse ontem na coletiva. Até a criança de 5 anos sabe que ali esse lance era para ter deixado o lance prosseguir. Mas o Flamengo, a CBF conseguiu o que ela queria. A CBF conseguiu o que ela queria. É tirar o Flamengo da disputa do título do Campeonato Brasileiro. O que a CBF fez com o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. Foi uma vergonha. O que a CBF fez com o Flamengo, o que a CBF fez com o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foi vergonhoso. Foi vergonhoso. Foi vergonhoso o que a CBF fez com o Flamengo. E o que o juiz fez, o que as arbitragens fez ontem com o Flamengo. O que as arbitragens fez ontem no jogo do Flamengo foi mais uma vergonha. O VAR tem que acabar, esse VAR. Não ajuda em nada, rapaz. Por lance do Flamengo, ainda tem ainda tem gente que tem titica de galinha na cabeça, né? E ainda tem gente sem uns boçal aí que fala bem assim que o Flamengo é Flamengo. O Flamengo é Flamengo. Aonde que o Flamengo é Flamengo, filho? Seus entendimentos de futebol é zero. Tem que ficar 48 horas assistindo televisão para aprender o que é futebol, rapaz. Flamengo foi totalmente prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi totalmente prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. Isso por quê? Agora eu falo, por quê? Por que o juiz, a CBF, prejudicou o Flamengo esse ano? O Atlético Mineiro está há 50 anos sem ganhar o Brasileiro. É brincadeira o que a CBF vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro e o que as arbitragens vêm errando nos jogos do Flamengo. Vem errando no Campeonato Brasileiro. Uma vergonha o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma vergonha, uma vergonha. Ah, eu não vou criticar, eu não vou bater no Renato Gaúcho, eu não vou chegar e vou falar assim, a culpa foi do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem a sua culpa de ter mexido errado. Mas eu não coloco na culpa do Renato Gaúcho, não. Eu coloco na culpa da arbitragem. Porque se ela mais uma vez tivesse feito o seu serviço certo, se mais uma vez eles tivessem feito o seu serviço certo, o Flamengo sairia do jogo com os 3 pontos e com a vitória na mão. Mas a CBF me vem com um juiz de 2ª divisão, que um juiz, você é péssimo juiz. Você é péssimo. Você não serve nem para apitar os jogos da 2ª divisão. Você, juiz, não serve nem para apitar jogos da 2ª divisão, juiz. Você é uma vergonha para o brasileiro. Você é uma vergonha para o Campeonato Brasileiro. Seja da Série A, seja da Série B e principalmente da Série C. Você tem que apitar jogo do terrão, juiz. Você quer apitar jogo, vai apitar jogo lá da Série E. Da Série E. Você é muito ruim, juiz. Você é muito ruim. Se você apitar jogo, você é juiz da 2ª divisão, tadinho do Vasco. Tadinho do Vasco, hein? Vai subir com você, apitando o jogo lá do Vasco na 2ª divisão, vai subir não, hein, Vasco? Abre o olho, Vasco. Abre o olho, hein? Se eu fosse você, eu não colocaria esse hábito, eu não deixaria esse hábito apitar o jogo do Vasco, não. Porque esse juiz é muito ruim. O juiz muito ruim. A bandeirinha também. Agora, o boneco do VAR. Coloca lá o VAR lá e coloca um boneco lá do VAR lá.
O boneco do VAR não funciona pro Flamengo. O que é esse? O boneco do VAR tá dormindo? Você tava dormindo na hora do pênalti que o goleiro fez? Na hora que o goleiro fez pênalti em cima do Gabigol? Você tava onde? Tava no banheiro? Você tava no banheiro, o boneco do VAR? Na hora do impedimento, que o juiz era para ter deixado o lance prosseguir, o juiz foi lá e parou a jogada. Parou a jogada, o juiz mostrou que não tem competência para apitar jogo. Você vai caçar outra profissão, juiz. CBF vem arranjando uns pés de chinelo para apitar jogo. Tá de sacanagem comigo, rapaz. Tá de sacanagem comigo. Não conhece a regra do campeonato, não conhece a regra do futebol. Tá de sacanagem. Vai apitar vôlei, vai apitar basquete, vai apitar tênis. Agora vai apitar campeonato brasileiro, sendo que não conhece a regra do futebol. Tá de sacanagem. Boneco do VAR, isso é uma vergonha. CBF, você foi, esse ano você foi mais sujo que o puleiro de galinheiro. Tá de sacanagem, esse ano você conseguiu. Você conseguiu tirar o Flamengo da disputa do título do brasileiro. A torcida eu não vou bater no Renato não, porque já tem muitos que batem no Renato. Eu não vou fazer isso não, porque já tem muito. O Renato Gaúcho, a minha opinião, o Renato Gaúcho, para a próxima temporada, não deve permanecer. Então eu não vou ficar aqui criticando o Renato Gaúcho, porque já tem muitos que batem no Renato Gaúcho. Então eu não vou bater não. CBF, ó, palma pra você, ó, CBF. Palma pra você. Palma pra você. Você conseguiu tirar o Flamengo da disputa do título do brasileiro. Você conseguiu. Você foi até você conseguir. Uma vergonha, CBF. Vergonha para você. CBF estragando. Olha que vergonha, a CBF estragando o próprio campeonato que eles fazem. A CBF estragando o próprio campeonato que eles fazem. Vergonha, só para não deixar o Flamengo ser campeão? Era só para não deixar o Flamengo ser tricampeão brasileiro. Isso é só para não deixar o Flamengo ser tricampeão brasileiro. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que vocês têm respeito pelo Flamengo. Isso mostra que vocês têm respeito pelo Flamengo, porque vocês sabem que a força do Flamengo, vocês sabem a força do Flamengo. Isso tudo começou por causa do Landim. Isso tudo começou por causa do Landim, que começou a bater de frente com a CBF. Tudo começou porque o Landim, o presidente do Flamengo, bateu de frente com a CBF. Aí, eles foram às forras no Campeonato Brasileiro. Eles foram à forra no Campeonato Brasileiro. Uma vergonha. Uma vergonha. Flamengo, ó, coloca Flamengo. Dirigente do Flamengo, coloca os times da base para jogar o Campeonato Brasileiro. Coloca os times da base para jogar o Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, rapaz. Uma vergonha. É lamentável, nação. É lamentável. Flamengo iria ser tricampeão brasileiro. Teria chance, por mais que a chance era pequena, mas teria chance. O Flamengo tem um jogo a menos. Iria ficar o Flamengo ganhando esse jogo a menos, ganhando ontem. Se o juiz tivesse feito o trabalho dele certo, o Flamengo ganhando ontem. Ia ficar 56, com um jogo a menos 59, o Flamengo ia ficar a 6 pontos do Atlético Mineiro. O Flamengo iria ficar a 6 pontos do Atlético Mineiro. Aí o Atlético Mineiro, 2 jogos do Atlético Mineiro, o Flamengo já teria chance, já teria chance grande de brigar, de disputar, de ganhar o título. Mas a CBF coloca um árbitro de segunda divisão para apitar o jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o Campeonato Brasileiro. Uma vergonha. Agora do Flamengo.
coloca os times da base, os jogadores da base, para terminar o Campeonato Brasileiro. Falou, nação rubro-negra, até o próximo vídeo. Peço a vocês que se vocês ainda que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu like. Lembrando que o seu like é muito importante para o crescimento do canal Lino Rubro Negro. Dá essa força, dá essa moral aí. Ajude o canal Lino Rubro Negro a crescer. Ajude o canal Lino Rubro Negro. E tamo junto. Saudações rubro-negra. Isso aqui é Flamengo.